Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, e enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos de branco sentados aonde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos então perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, disse Maria: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me aonde colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou e exclamou-se em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai. Mas vá e dize aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou tudo o que havia visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por muitas vezes na nossa vida, situações nos fazem encontrar-se com a morte. E a gente acaba procurando na morte a vida. Eis que o Evangelho de hoje nos traz a reflexão da ressurreição de Cristo. Continuamos ainda no clima da ressurreição. Jesus já ressuscitou. E é como eu falei ontem, continuamos neste clima do Jesus ressuscitado. E o Evangelho de hoje dá essa continuação para o Evangelho de ontem, já que o Evangelho de hoje ele é a perspectiva na visão de Maria sobre Jesus ressuscitado. Como Jesus ressuscitou para os olhos de Maria. Veja bem, Maria Madalena tinha acabado de perder Jesus. Irmã de Marta, irmã de Lázaro, próximas a Jesus. Uma família de Betânia muito próxima a Jesus. E quando o Evangelho diz que Maria vai ao túmulo de Jesus, a história é bem explícita. Maria vai com as duas mulheres ao túmulo de Jesus, de madrugada. E quando ela chega lá, as duas mulheres olham e acreditam que de fato Jesus ressuscitou. Só que Maria fica em meio aos prantos. E eis que o Evangelho conta que há este encontro. Quantas vezes na nossa vida nós procuramos em meio à morte aquilo que está em vida? Situações do nosso cotidiano nos fazem entrar em vias sacras, nos fazem entrar em problemas. Quando eu estou passando por uma tribulação, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu entro em uma via sacra. Porque eu não sei qual é o dia ou a hora que eu vou conseguir solucionar aquele problema. Eu só sei que eu estou nele. Mas a realidade é que Jesus nos pede para que nós olhemos além da morte, além da via sacra, existe a vida. Além de um túmulo, de um sepulcro vazio, existe a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes no nosso coração está como um sepulcro vazio? Não há Cristo. E aí vem a segunda parte do Evangelho de hoje.
A nossa vida pode ter o olhar de ressurreição, mas se o meu coração é um sepulcro vazio, eu não consigo caminhar em uma vida rumo a Cristo. Jamais o meu coração pode ser um sepulcro vazio. O que tem no sepulcro vazio? Tem tudo, menos Cristo. O que tem num túmulo vazio? Tem tudo, menos Cristo. A morada de Cristo não é túmulo. A morada de Jesus é o seu coração. Mas para que eu transforme o meu coração em um sepulcro com vida nova, em um coração com vida nova, que ele perca esse sepulcro vazio que ele é, eu preciso entender que a minha vida deve ser transformada por Jesus. Aceitar essa transformação, no entanto, não é fácil. Vai ao tempo, vai aos meses. Às vezes, no estalar de dedo eu consigo, e às vezes eu vou demorar 10 anos para conseguir. A nossa vida é assim. Porque muitas das vezes, para que eu tire este sepulcro vazio da minha vida, eu preciso tirar aquilo que já é costumeiro. Que às vezes para mim não é nem mais pecado, já é costume eu fazer aquilo. Porque eu convivi com aquele pecado o resto da minha vida inteira e eu vou conviver com ele o resto da minha vida. Vou ser sempre assim. E quanto mais vezes eu penso em conviver com ele, mais vezes ele me traz bem, mais vezes ele me atrai. Deus está disposto a nos libertar. Por que choras? A quem procuras? Nós procuramos Jesus ressuscitado. O nosso choro é porque muitas vezes Jesus está pedindo para nós uma coisa que nós não conseguimos dar, porque nós não somos capazes de abrir mão do pecado. O que é mais fácil? Pecar ou viver para Cristo? O nosso choro também pode ser que muitas das vezes a gente se pergunta: aonde está Cristo nos momentos em que eu precisei? Aonde está Jesus nos momentos que eu precisei? Será que Jesus esteve sempre ao meu lado? Será que Jesus esteve sempre comigo? Quantas vezes, quantas vezes eu chorei porque eu passei por uma dor? E aí eu volto na questão da via sacra lá atrás. Meu coração fica angustiado, fica com medo. Jesus tinha acabado de morrer. Voltemos para o exemplo de Maria. Jesus tinha acabado de morrer. A angústia de Maria era tão grande, a angústia dos discípulos era tão grande. Eles não sabiam qual era o próximo passo. Mas Jesus dá um ensinamento. O próximo passo, depois que eu perco uma pessoa, é olhar além da morte, olhar além do sepulcro vazio. Porque ali é onde há morte, não há vida. Claro
E eu finalizo o Evangelho dizendo exatamente isso. Quando a gente perde uma pessoa, o espaço dela jamais vai ser preenchido. Eu não sei quem você perdeu na sua vida. Às vezes pode ser uma pessoa muito próxima a você, pode ser uma pessoa que morreu há poucos dias, há poucos anos. Pode ser uma pessoa que morreu na sua infância e você não lembra mais. Mas uma coisa eu sei. A gente pode até tentar conviver sem essa pessoa, mas é impossível nós não lembrarmos dela. A gente pode até tentar conviver sem a saudade dessa pessoa, mas a gente não vai conseguir, porque a saudade existe. É uma dor que nós vamos sentir para o resto da nossa vida. Não há dor maior do que a dor de Maria, que perdeu Jesus na cruz. Só que o que Jesus nos ensina é que a saudade não pode dar lugar à tristeza. E o verdadeiro segredo para que um túmulo não se transforme, para que um sepulcro vazio se transforme no coração curado, é: eu não posso olhar a minha vida através das tristezas. Saudade sim, tristeza não. Estou enfrentando aquela dificuldade, a tristeza não pode prevalecer. Estou enfrentando aquela dor, a tristeza não pode prevalecer. Mas a confiança de que Jesus está conosco. Perdi aquela pessoa, a tristeza não pode prevalecer. Mas a confiança de que Jesus está conosco, que Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar aquele momento. E a saudade, sim, essa infelizmente não vai desaparecer. Nós somos seres humanos e graças a Deus nós temos esses sentimentos. Graças ao bom Deus nós sentimos quando uma pessoa vai embora. Quando a gente briga com uma pessoa, a gente sente, toca no nosso coração. Mas a saudade sempre vai prevalecer. A tristeza não pode. A tristeza é do maligno. É ele que coloca no nosso coração para tentar nos desestabilizar. Portanto, que no Evangelho de hoje nós aprendamos a seguir o exemplo de Jesus e viver sem a tristeza no meio de nós. Por que procurais no meio daquele que está morto aquele que ressuscitou? Fizemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.